Parvati é mais do que isso. Porque Parvati também é Kali, a doadora de morte. Né? E também é Lalita, a grande mãe. Então, é uma concepção absolutamente múltipla, né, desta potência feminina. Né? E muitas vezes, em termos de religiosidade popular, Parvati, Shiva, né? Parvati, Kali, Lalita e também como Durga, são mais cultuados que o próprio Shiva. Né? Mas, no meio disso tudo, né, um detalhe importante, né? Por que essa figura múltipla dessa potência no mundo? Parvati é doadora de vida e, ao mesmo tempo, Kali, doadora de morte. Né? Porque para o homem ancestral, né, a gente acabou descobrindo que tem um papel na reprodução humana muito recentemente. Né? Isso, mais ou menos, a idade cristã, na era cristã, quando se descobrem os primeiros preservativos feitos com bexiga de cabra, entre os pastores, enfim. Né? Mas contra, né, esses dois últimos 2000 anos, 2000 e pouco, a gente tem 35 mil anos de história, né, do Sapiens, Homo sapiens e mulher sapiens. Né? Eu acho extremamente machista essa coisa da ciência dizer que a nossa espécie é Homo sapiens. Né? É Homo e mulher sapiens. Tem o termo em latim, por que não se usa? Né? Por uma convenção absolutamente patriarcal. Né? Então, nesses 35 mil anos de história, o homem nunca soube ao certo o seu papel. Então, ele vê a mulher que, num determinado momento, vira lua, né? Aquele barrigão, né, redondo de lua cheia, dá vida, só que, ao mesmo tempo, óbvio que não durante a gestação, mas, lembra Rita Lee, dos mais antigos? Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, né? Por isso não me toque. Né? É absolutamente espantoso para esse homem arcaico ver que a mulher, ela morre todo mês, ela sangra. Só que, ao mesmo tempo, ela não morre, ela renasce. E isso, assim, não é uma coisa, né, ocasional, é todo mês, ao longo de 35 mil anos. Né? Então, não é de se espantar que as nossas grandes divindades, as mais antigas e, eu diria, as mais poderosas, são todas femininas. Né? Por conta disso. Então, Parvati tem essa face doadora de vida, que é, ao mesmo tempo, Kali, a Senhora da Morte, né? Com seu colar de crânios, enfim. Né? E também é Durga, aquela distribuidora da justiça, né? Que tem o leão como atributo. Por isso eu acabei juntando o Namah Shivaya com Kalima, né? Mãe Kali. Né? Mãe Kali, Mãe Durga e Gangama. Gangama é o quê? A mãe de Ganesha. Ganga é a corruptela para Ganapati, o Senhor dos Exércitos, aquele que abre os caminhos, aquele que nos ajuda, né, nas empreitadas e também na interpretação das coisas. Ganesha é um equivalente de Hermes, grego. Né? Então, patrono dos intérpretes, patrono dos professores, patrono dos comerciantes e patrono dos ladrões. Né? Porque todos eles efetuam trocas simbólicas. Né? Troca de lugar, faça que a posse do outro. Não necessariamente, né, trocar uma coisa pela outra. O mercado não tem paz. Diria o Gil e o Caetano, né? As coisas não têm paz. Então, em termos de atividade simbólica, esta forma de interpretação, ela só pode ser simbólica.
Né? Por isso essa minha epígrafe que, digamos assim, ela condensa esse movimento todo que a gente vai fazer hoje aqui. Né? Então, nessa árvore, né, que é o meu modelo principal, dos últimos santos a pisar nessa terra, foi justamente Mohandas Karamchand Gandhi, que só conseguiu a independência da Índia, da Inglaterra, né, em 1947, com 3 princípios. Ahimsa, que é a não violência, Satyagraha, que é o apego à experiência da verdade, e o ashram, que é a comunidade, a aldeia dos diferentes. E está lá escrito em letras garrafais nas cartas ao ashram. O Gandhi diz, escola aqui não. Uma organização que ensina a língua do opressor não é bem-vinda. Curiosamente, a gente aqui no Brasil continua falando a língua do opressor. Por que a gente não fala mais Nhingatu, Kibundo, Tupi ou Guarani, ou ainda Nhingatu, na mistura deles, né, que eram línguas faladas correntemente no começo do século XX? Nós nos esquecemos das nossas línguas, por quê? Por conta de uma escolarização na língua do opressor, que fez questão de apagar isso da nossa memória. Mas não dá para apagar isso da alma, da pele, do corpo. Às vezes demora a gente, né, recuperar alguma coisa dessa memória, mas por isso que a gente precisa insistir tanto. Né? Mas essas línguas estão presentes na nossa língua também. Né? Sim, sim. É que eles fazem a gente fingir que não está lá, não ensina dessa maneira, porque eu acho que é isso que, quando você canta o Eiki, né, ou quando você, enfim, alguma coisa ressoa em nós, porque está ali. Eles não deixam a gente perceber. Aliás, ele só conseguiu se impor, né, se apropriando disso, roubando isso, né? O Elomar tem uma expressão que eu acho belíssima, Elomar Figueira Melo, né? Lá em Vitória da Conquista, com os seus carneiros, enfim, uma potência aquele homem lá também. Mas ele costumava dizer o seguinte, que São Paulo, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, tem a maior toponímia indígena do Brasil todo. Então, assim, eu brincava muito, né? A Tainá, ela saía de casa, né, para ir trabalhar, e aí a mãe preparava uma tapioca para ela, né, poder comer bem e tal, antes. Então ela ia direto lá para o ponto do ônibus, né, e pegava para o Anhangabaú. E no Anhangabaú, depois de trabalhar, né, numa empresa lá, Arapuã, ela, na hora do intervalo, corria para o Parque do Ibirapuera. E depois de terminado o trabalho, voltava para casa, queria assistir um filme comendo pipoca. Gente, isso, né? O patrocínio era do Itaú. Itaú, a pedra preta no meio do caminho. Então, assim, está presente, né? Elas não morreram, elas estão presentes. Assim como a gente reclama do moleque que fez um fuzuê quando o galalau do patrão dele estava, né, de nhenhenhen com a sua Kenga. Kibundo, Yorubá, a mochila que vocês levam nas costas, né? É Yorubá. Enfim, tem O cafuné, o dengo. o cafuné, o dengo, sabe? Tá tudo aqui muito vivo, só que a gente não se dá conta. Então a gente tem que ficar cavucando as coisas para que as palavras, elas fluam
de uma maneira mais consciente. Elas fluem. No entanto, a gente precisa elaborar isso na nossa consciência. Caso contrário, você perde a chave. Sabe? A chave simbólica de quem sou eu, de quem somos nós, onde nós estamos e assim por diante. Né? Então, tudo isso para falar, por exemplo, da atualidade do que o Mahatma Gandhi fez na Índia, sendo um dos representantes maior do Jain. Entre as várias escolas, não escola, desculpa, entre as várias correntes Vedantas da tradição hindu, o Jain é justamente esse que vai, né, propor a não violência, o apego à experiência da verdade, a reunião dos diferentes, né, na comunidade, no ashram, e privilegiar o diálogo no caminho, numa pertença à natureza. Né? É esse Jain que na China vai se transformar em Chan, que no Japão vai ser chamado de Zen. Então, assim, essas coisas todas estão absolutamente interligadas. Né? É que a gente não se dá conta. Só para falar dessa atualidade, por exemplo, a partir da Índia. Se a gente não avançar muito, mas em Abhyayala, aqui na América, 2008, Equador. A primeira vez que um Estado, na sua Constituição, se reconhece como Estado plurinacional, então são várias nações dentro do Estado, e intercultural. Por conta do quê? Por conta dos princípios de summa causa. Aqui muito traduzido como o bom viver, né? Buen vivir, quando, para mim, de maneira um pouco mais atenta ao Quechua, é viver em plenitude. Porque essa plenitude pressupõe a convivência com os diferentes. E é justamente esse princípio que fez também na Carta Constitucional do Equador a grande revolução, que a gente está assim, longe disso, né? Que é entender a natureza como sujeito de direitos. Então, qualquer comunidade, qualquer pessoa que presenciar um ato contra a natureza pode representar judicialmente. Por isso, as comunidades ganharam um aparato legal para defender as suas comunidades e, portanto, o meio em que elas vivem. Quem ficou subindo pelas paredes? As petroleiras, as madeireiras, as mineradoras, né? É isso? É um princípio novo? Não, isso existe desde 2000 anos aqui. É um princípio ancestral entre os quechuas, Shuar, a Xaninca, que uma parte está no Peru e uma parte está no Acre, né? E aí, só para falar do Axaninca aqui nosso, meu Deus do céu, Benque. Benque é, olha, eu arrepio, não tem como. Aquele homem é assim, apaixonante, né? O Benque é uma liderança axaninca ali no Acre, que tem feito uma revolução enorme naquela área, inclusive com o reflorestamento, com o projeto que eles chamam de Nós Luta, mas Nós Come Fruta. Nós luta, mas nós come fruta. Por quê? Eles começaram a perceber que se você replantar todas as árvores que foram derrubadas, principalmente árvores frutíferas, você começa a atrair os pássaros de volta. Atraindo os pássaros de volta, você atrai os predadores desses pássaros, que são a caça para a subsistência. E, portanto, você vai tentando reequilibrar o ecossistema. Ele, assim, ele não é figura de expressão, não. Todo dia de manhã, no mínimo, umas 30 árvores, ele sozinho planta. E aí todas as crianças também, enfim. E tem vários outros projetos, com Tracajá, enfim, tem mil coisas. E o Benque, para quem é um pouquinho mais antigo, no álbum do Milton Nascimento, Chai. Chai é a parte de mim que vive no outro, né? Em Kaxinawa.
nesse álbum, que é um álbum belíssimo, quando ele lançou Aliança pelos Povos da Floresta, tem a canção que ele escreveu para o Benck, que é Beija-Flor. Benck quer dizer Beija-Flor. E é o Benck que canta com ele naquela gravação, quando ele estava com 12 anos. Aos 12 anos. Né? Então, assim, faz muito tempo que eu conheço o Benck. Né? E ver essa, sabe, como é que uma figura dessa assume de fato a sua comunidade, o seu povo, é algo fantástico. Então, assim, nada disso aqui morreu. Isso aqui continua vivo, mas foge aos olhos do ocidental, da mídia, por motivos óbvios, da escola e municipal. Né? Bom, mas aí a gente tem, nesse caso aqui, né? Eu estava esquecendo de falar da Safo. Safo, né? Assim, de todos os pré-socráticos, que parece que é clube do Bolinha, né? Só tinha homem na Grécia, né? Não sei se vocês já perceberam em aula de filosofia. Só tinha homem, só eles pensavam. Safo, século VI a.C., um século antes ainda de Sócrates, que Homero considerou a 10ª musa. São 9 musas, né? E Homero reconhecendo o papel de Safo. E o que essa mulher faz, né, na ilha de Lesbos? Né? Ela tenta ir para Atenas para montar a sua escola lá de filosofia. No entanto, vocês imaginem o que era, né, aquela coisa. Né? Não, sem chance. Mulher ainda, necas. Aí ela volta para Lesbos e resolve fazer lá, então, a sua escola, entre aspas. Que era o quê? Uma comunidade, e não eram só mulheres, tinham homens também, que eram afeitos àqueles ideais. Né? Alceu era um deles, poeta belíssimo, que faz parte, né, dessa corrente de Safo, em que a partilha, a partir da amizade e a expressão através da música, da dança, evidentemente da poesia, que torna essa filia, essa amizade, absolutamente intensa. Então, assim, não tem distinção entre sexos. É daí que vem aquela expressão que eu gosto muito, né? Quando você ama uma pessoa, você não ama os órgãos genitais dela. Você ama a pessoa. Não são os seus órgãos genitais, né, pelos quais a gente se apaixona. É óbvio, diria lá o Campbell, tem aquele momento, né, da adolescência, né, que os órgãos se atraem, sem dúvida. Né? Mas o que a gente se apaixona é pela pessoa. Então não há essa distinção de sexo naquele momento. E por isso essa intensidade da filia, que se torna um pathos comum que gera um ethos, uma paixão, um sentimento, uma entrega que estrutura uma forma de agir. Esse ethos, e portanto uma determinada ética. Né? E é desse manancial de Safo que o Epicuro, no século III depois de Cristo, vai recuperar na sua ideia do quepos, do jardim. Né? Depois a gente fala nisso. Mas, enfim, aí aparece uma unidade. Uma primeira tentativa de unidade, que é Sócrates. Sócrates, ele vai se municiar de 2 grandes poetas, Homero e Hesíodo. Hesíodo, né? Ele é trabalhador, é agricultor, poeta, agricultor. Então, nada mais autêntico do que ele falar sobre os trabalhos e os dias. E ainda, nesse trabalho diário agrícola, né, se defrontar com a energia potente dessa natureza na qual ele vai enxergar essas grandes manifestações, né, da mitologia grega, e, portanto, a teogonia, o nascimento dos deuses. Né?
pedindo a devida licença, né, às musas, enfim. Mas, assim, Hesíodo é um pouco o Manuel de Barros do mundo grego, sabe? É diferente, sabe, de um Jorge Amado, né? Então, uma face muito mais lunar. Só que, de outro lado, você também tem o Homero. Absolutamente, assim, racional, citatino, né? Da cidade, da polis, machista, enfim. Eu até fiquei surpreso, né, quando descobri que ele considerava Safo a 10ª musa, né? É porque aí passa a ser musa, não é mais filósofo. Entendeu? É isso aí. Musa é parada. É que musa fica parada. Fica parada. Museu. Eles confundem com muda. Musa é muda, né? Não faz. Você põe, né? Põe lá no altar, né? E fica, enfim. E, portanto, nessa Ilíada, que é a saga, né? A Odisseia, né? Do grande Odisseu, o Ulisses. Né? Então, uma saga de um herói que tem muitos momentos interessantíssimos, mas, enfim, de um registro épico. É muito diferente do registro poético do Hesíodo. Né? Então, entre o épico e o poético. Mas aí aparece esse cara, o Sócrates, né? Minha primeira grande paixão aos 8 anos de idade. Dona Lira fazia busto dele, sabia? Você nem sabia, ela ouviu falar. Adepto dos mistérios délficos. Primeiro, ou seja, dentro dos mistérios délficos, que recuperam a trajetória de Orfeu, que vai ao Hades, lá nos ínferos, buscar, né, a Eurídice para trazer, né, de volta para a vida, enfim. Ele é adepto desses mistérios délficos. Então, assim, o que muita gente hesita em dizer, e é preciso dizer com todas as letras. Sócrates era absolutamente religioso. E quais são as duas máximas dos mistérios délficos? Que está lá, né, no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e age com moderação. Então, essas duas máximas. Então, para conhecer a si mesmo e agir com moderação, para atender isso que é um imperativo religioso para Sócrates, dentro dos mistérios délficos, a única coisa para ele a ser feita era andar, a coisa peripatética, e o Aristóteles vai distorcer depois, mas enfim, peripatos, né? Você andar a esmo, assim, ótimo, né? E conversar com os transeuntes. E nesta conversa, usando da ironia, né, fazendo com que uma série de perguntas a pessoa perceba a sua ignorância sobre aquilo e, admitindo sua ignorância, ela pode começar a entender outras coisas. E aí, então, parir as suas próprias ideias, né, que é a tal da maêutica. Mas por que o Sócrates usa da maêutica? Porque Fenareta, a sua mãe, era parteira. Ele só tenta fazer isso para ser fiel, entre aspas, ao ofício materno, com outro material, com as ideias, mas o processo é o mesmo, né, parturiente. Não é ele que vai fazer isso, ele cria condições para que a pessoa própria possa conhecer a si mesmo e renascer nesse diálogo. Então, é extremamente importante a questão do diálogo, né? Para poder fazer isso. E para isso, a maêutica como método e a rigorosidade do pensamento. E aí, baseado nesse diálogo, a sua forma principal é dialética. Dialética que depois o Platão vai complicar e aí, né, não sabe o destino trágico dessa dialética depois entre os marxistas. Mas, né, parênteses. Tanto é que, assim, quem que aqui é formado em pedagogia?
É sem vergonha. Ainda bem que a gente está aqui. Que bom, que bom. Suas discípulas, Marcos. Paidagogos. Como é que surge essa figura no mundo grego? Né? Aquele que conduz as crianças, não é isso? A gente sempre aprende assim e tal. Mas quem é, primeiro, quem são essas crianças? Na verdade não eram crianças, eram efebos. Então já mais adolescentes, né, que iam para o Tiassoi, que é o centro de iniciação. Antes ainda da École, né, da escola do tempo ósseo, tá? Antes disso ainda. Centro de iniciação. Lá no centro de iniciação tem um mestre de verdade, que se chamava Didáscalos. É o mestre que ensina fazendo junto. Música, ginástica, poesia e assim por diante. Cerâmica. Cerâmica, sim, sim. Então, nessa didascalia, era o mestre direto com o efebo, né? E, então aprendia junto, era uma iniciação. Só que tinha um problema, porque aquilo que Sócrates estava fazendo na rua era algo perturbador para a sociedade grega. Né? Como assim? E se um filósofo desse, né, pega o meu efebo e aí ele começa a pirar de ideias? Então, passa a ser perigoso os efebos andarem sozinhos. E aí, então, as famílias gregas usam o paidagogos para conduzir o efebo da sua casa até o Tiassoi e voltar, para evitar o perigo de encontrar um filósofo no meio do caminho. Portanto, esse paidagogos sofria de uma tríplice maldição. Velho. Qual? Desculpa, a primeira? Velho, estrangeiro e escravo. Por quê? Velho, porque era uma atividade mais, né, tênue para se fazer, já não podia ser força produtiva no campo, então é velho. Mas, ao mesmo tempo, é escravo. E como escravo, é sempre soldados, povos que são capturados nas guerras e, portanto, são escravos e, portanto, estrangeiros. Então, o pedagogo é, por natureza, velho, escravo e estrangeiro. E fazia isso para evitar que ele encontrasse um Sócrates no meio do caminho. Então, assim, os pedagogos são muito conservadores? Lógico. Só pode ser, está no DNA. Agora, você quer, né, dar uma revirada nisso, dar uma oxigenada, se livrar dessa maldição, né? O exorcismo é, primeiro, rejuvenescer-se, deixar de ser velho, caduco, com ideias cristalizadas, obedecendo, né, a tudo e a todos. Então, rejuvenescer é recuperar a curiosidade pelo conhecimento. Brincar. Né? Vocês podem encontrar lá no Edgar Morin o processo de cerebralização e juvenilização que ocorrem concomitantemente. Se você não juveniliza, o seu cérebro fica decrépito. E vice-versa. Né? Então, rejuvenescer-se. Em segundo lugar, conhecer a sua comunidade. Deixar de ser estrangeiro. Dialogar com a sua comunidade. Deixa, né, esse implante ocidental de lado, né? E quanto mais acadêmico, pior é. Né? E reconheça-se na sua comunidade para falar junto, e não falar para alguma coisa. Rejuvenescer-se, conhecer a sua comunidade e ser livre. Deixar de ser escravo do Estado ou da instituição privada. O Estado mesmo. É por isso que ele é preso, julgado e condenado, só que ninguém queria executar o homem daquela estatura, embora fosse baixinho, mas... Né? E aí então a solução foi a solução mesmo, né? A cicuta, o veneno
para ele suicidar-se, né? Então eles suicidaram ele, né? E aí tem uma frasezinha, né, nesse diálogo final, na despedida do Sócrates, que é uma coisa deliciosa, que ele diz para um dos seus discípulos ali com ele, eu esqueci. Enfim, lembrem que devemos um galo a escular. Lembra que devemos um galo a escular. E por enquanto eu vou deixar essa frasezinha aí, porque depois, né, mais para frente a gente vai tomar, porque aí é um fio gigantesco. Mas o fato é, ele executaram, né? Suicidou-se, sim, né? Suicidaram ele. Com essa acusação de corrupção das crianças, dos menores, e ir contra os deuses e as leis do Estado, né? Então, a partir do nosso amigo Sócrates, aí então a gente vai ter uma divisão de novo. E aqui eu vou acelerar um pouco, porque, né, é uma história um pouco mais conhecida. Você tem o primeiro discípulo, que é Platão, né, aquele de ombros largos, né, Platão, e que vai pegar, quem escreve a respeito de Sócrates, o Sócrates não escreveu nada, né? Então, muita coisa que a gente vê em Sócrates é através da escrita do Platão. E ele vai fazer um uso próprio da sua dialética e vai, né, cindir as coisas, né? Então, você tem, de maneira muito caricata, né, o mundo perfeito das ideias, lá em cima, que são anteriores, e o mundo imperfeito material. Então, o mundo imperfeito material, ele é uma aparência muito ruim daquilo que existe em termos perfeitos no plano das ideias. Então, quando eu vou constituir alguma coisa, quanto mais perfeita ela for, é porque eu tenho mais reminiscências deste mundo superior das ideias, né? E aí contaminou tudo aquela coisa que é importante de reminiscência, né? Mas, enfim. Então, isso faz uma oposição entre o plano das ideias e o mundo empírico. O seu discípulo, e aí, discípulo do discípulo, olha, só dá merda, né? Geralmente, só dá merda. Século III, né? Depois de Cristo já, a gente vai lá, e aí então, Alexandre, o Grande, filho do trovão, Filipe, né? Que acreditava ser Zeus, encarnação de Zeus, enfim. Invade o mundo, né, grego, todo mundo da antiguidade, e Alexandre o Grande continua a tarefa do pai. Então, com 17 anos, né, vai, né, dar sopa para o adolescente para ver o que acontece, né? Com 17 anos, domina todo o mundo antigo e ele tem um tutor, que Filipe escolheu para ele, que era um escravo bastante ilustre, chamado Aristóteles, discípulo de Platão. Então, Aristóteles, antes de qualquer coisa, é escravo, né? Escravão. Olha, falando de escravo, olha só. Oh, que bom. Que bom que você veio. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Cadê gente amada? Então, esse escravo ilustre, né, chamado Aristóteles, aliás, teve uma corrente, alguns anos atrás, aí, de filosofia para criança, com Cláudio Marcos também, que eu esqueci o nome agora. Enfim, teve uma onda, uma voga, e assim, era um saco aquilo, né? Então, nos textos lá, para apresentar, eles chamavam de Aridus Teles. É porque Aristóteles é muito difícil de falar, então, Aridus Teles. Sério! Marcos Morieri, era da PUC, enfim, teve muita gente aí fazendo coisa, que era uma coisa terrível. A única coisa importante eles não faziam, que era sentar e discutir com as crianças, que é o básico, né? Mas, enfim, aí já é muito, já pedi muito. E aí esse Aristóteles, que na condição de escravo, é tutor do Alexandre o Grande.
E aí, portanto, através do Alexandre, é que ele acaba realizando a sua grande obra, que é o quê? Primeiro, construir uma biblioteca, que é a Biblioteca de Alexandria. Até aí tudo bem, né? Eu acho legal, como toda biblioteca. Mas aí ele avança para preencher a biblioteca com seus escritos. Né? Que aí é physis, para dizer tudo do mundo da física, do mundo natural. Não contente, ele vai legislar sobre as coisas da alma, que é o metaphysis, o que vai para além da física, que era o livro que ele tinha escrito primeiro. Então, tudo que a gente chama hoje de metafísica, na verdade, tem origem nesta tentativa do Aristóteles de também legislar, taxonomizar, classificar todas as coisas, não contente fazendo isso com o mundo natural, vai fazer com a alma, né? Assim. E aí, para justificar a sua forma de pensar, ele vai dizer, olha, essas coisas de dialética aí do Platão e daquele velho gagá do Sócrates, né, meu avô, né, espiritual, mas já estava gagá, vamos botar ordem aí, porque esse negócio de dialética é muito confuso. E então ele organiza aquilo que foi chamado de órgão, ou seja, o órgão do pensamento, né, que é o quê? A lógica aristotélica. A é igual a A, diferente de B. Certo? Então, é uma lógica da identidade e, portanto, da exclusão. Eu não posso ter uma coisa que seja igual a outra ao mesmo tempo. Isso é confuso. Então, eu tenho gerais universais e tenho particulares. Um chega ao de baixo por dedução e o de baixo chega em cima por indução. E aí, as relações contrárias não podem, porque isso é contradição, certo? Então, um pensamento racional, lógico, não pode ter contradição. Isso na cabeça do Aristóteles, né? Que nunca conheceu, de fato, o Oriente, né? E muito menos o mundo grego antigo, né? Então, sim. O pior é que isso atravessou todos esses séculos até hoje. A gente acha que essa é a forma de pensar. Quando as pessoas ensinam lógica, elas ensinam a lógica aristotélica. Até hoje. Aquele maldito quadrado lógico, né? A, I, E, O. Já no latim. Afirmo e nego. E então se substitui pelas vogais A, universal afirmativo. I, particular afirmativo. E, negativo universal. O, negativo particular. E, portanto, né, esse quadrado lógico é o que permanece. Só poderia ser quadrado. Né? Senão seria uma mandala. O que esperar esse caixote? O que esperar do Gusdorff, né? Esperar esse caixote. Porque esse caixote, na verdade, da lógica, vai para o ambiente. Aí você tem salas de aula quadradas dentro de um edifício que é quadrado e assim por diante. O conhecimento nas grades. Na grade curricular. Grade curricular. Ao contrário, se a gente for, por exemplo, para Timbuktu, Mali, uma das primeiras universidades do mundo, é outra coisa. E ali não é para ensinar a escrita, nem para ensinar, é para formar pessoas sábias através do diálogo. Está lá ainda, arredondado. Assim. Os prédios são arredondados. Adobe, né? Então, Adobe recebe a mão, desliza. Né? É quase que uma cerâmica predial, assim, né? Os prédios em Adobe. Sobretudo essa em especial no Mali. Mas nesse pensamento cartesiano não cabe. Ali é quadradão. Dessa divisão entre platônicos e aristotélicos, isso vai ser atualizado pela Idade Média toda na grande discussão, né, entre o chamado, né, humanismo racionalista e o empirismo, pasmem, também racionalista. Né? Então, assim, cabe alguma outra coisa? Não, não cabe. É o racionalismo idealista e o racionalismo empirista. Né? Diria o Francis Bacon, numa tentativa, já no século XVI, de juntar essas duas correntes.
Esses caras são sempre prepotentes, né? Novum organum, né? Para fazer referência ao órgão do Aristóteles, então ele vai com novum organum. E o Francis Bacon, além de ser um investigador muito interessante, mas assim, a inteligência nunca acompanha muito o caráter, né? Então, é curioso quando a gente lembra que quando o Francis Bacon está escrevendo um novo órgão, ele vai pensar um terceiro intermediário, né? Aí tem o aforismo, que é o aforismo 21, por favor, não é versículo da Bíblia, né? É do Francis Bacon. Então, assim, esse aforismo 21, eu gostava de escrever por aforismo e eles são numerados, né? Ele dizia assim: os empiristas, ao modo das formigas, colhem tudo que tem pela frente e acumula como provisão. Então, o empirista é aquele, a formiguinha que vai lá e fica pegando as folhinhas, fica pegando, né, as larvinhas, os fungos e tal, e leva para o formigueiro e vai acumulando. Os racionalistas são ao modo das aranhas. Extraem de dentro de si a teia que eles produzem e se embolam com ela. O conceito intermediário seria aquele da abelha. A abelha vai de flor em flor e faz essa fase empirista de coletar o pólen, mas quando coleta o pólen, com seus recursos, digere esse pólen. E eu acrescento, e vomita mel. Então, esse, né, conceito intermediário do Francis Bacon, né, na instauração da ciência ocidental, ele é fantástico, porque apresenta uma alternativa entre essas duas grandes correntes, e é óbvio, né, que ele está se nutrindo aí de leituras e conhecimentos anteriores dos círculos alquímicos, né? Só que ele não explicita isso, porque ele está interessado em erigir a Casa de Salomão, a Casa do Saber, né? Que é a base da Academia Real de Ciências na Inglaterra, né? É o núcleo da Casa de Salomão, a Academia Real. Não é real porque existe, é real porque é do rei, né? É do rei. Só que ao mesmo tempo, esse camarada é justamente aquele que vai assessorar a Rainha Elizabeth em contratar mercenários e piratas, vários, né, entre eles o Drake, que vai fazer o quê? Roubar o ouro que saía daqui da América nos galeões espanhóis. Então, antes de chegar na Espanha, os piratas roubavam o ouro dos espanhóis e levavam para a Inglaterra. Então, a Espanha continuava devendo para a Inglaterra, né, e por isso se tornou uma potência, usando esse subterfúgio, né? Olha só o conceito intermediário onde vai dar também, né? Você vai lá, contrata o pirata pega no meio do caminho, rouba o ouro e o camarada ainda fica devendo para você, né? Negócio de gênio. Então, assim, né? Inteligente, sem dúvida, mas o caráter, enfim, né? Há controvérsias. E é no meio disso que ele também escreve New Atlantis, né? A Nova Atlântida. E, curiosamente, ele vai dizer que o Brasil seria provavelmente essa terra da Nova Atlântida. Aí é hilário como ele descreve, né? Das onças e de monstros gigantes, né? E que por isso era um terreno propício para o desenvolvimento desses grandes sábios, né? Então teria um correlato em New Atlantis, na Nova Atlântida, aqui do que seria depois a Academia Real de Ciências lá, né? Então ele constrói um mundo utópico, evidentemente, localiza aqui porque era furor, né? Século XVI, ele tinha acabado de tirar a coberta de cima, né? Foi descoberto, né? Tiraram a coberta de cima da gente, ao passo que sempre existimos aqui, né? Então ele tenta fazer isso, mas já nos séculos seguintes, né, a gente já tem essa bifurcação que vai ter
de fato, a tentativa de juntar isso em Kant, ocidental. Immanuel Kant nunca saiu da sua cidade. O relojoeiro aceitava o relógio com a ida dele para a biblioteca, né? Um reloginho, então ele acertava o relógio. No entanto, esse homem fez uma coisa gigantesca, né? Crítica da razão pura, enfim, o manifesto da Ilustração, porque logo em seguida a gente tem a Revolução Francesa, né? Então é um dos pilares do iluminismo. Mas eu gosto das últimas aulas do Kant, num curso que ele chamava de Antropologia Didática, quando ele diz lá com todas as letras, né? A sensibilidade é a base do conhecimento, antes mesmo das faculdades a priori, né? Mas aí o cara tem que estar mais maduro, né, para dizer essas coisas assim. E não é um texto assim tão conhecido, mas os neocantianos se aproveitaram disso, em especial Cassirer, né, para começar a antropologia filosófica e vai dar na antropologia simbólica. Só que o Kant tenta essa junção que depois multiplica, né? Então, a partir de Kant, a gente tem essa linha, digamos assim, mais solar, né, que vai dar, sobretudo, no Auguste Comte, para nossa desgraça. Por quê? Porque justamente Auguste Comte, positivista, empirista até o último fio de cabelo, né? Só os brasileiros que vencem o Comte, que é a base das ciências humanas. Psicologia, sociologia, é ele que funda isso, né? Academicamente. Então, não é de estranhar que as ciências humanas, elas tenham ainda no seu DNA um viés positivista ao extremo, né? Eu estava brincando com os brasileiros porque, assim, o Auguste Comte nunca foi levado a sério na França e aqui virou igreja. A Igreja Positivista do Brasil. Eu não sei se ainda existe, eu acho que existe ainda. A Igreja Positivista do Brasil, né? A razão é tão forte que, né, enfim, se revela religião, tem que estar na igreja, né? De verdade, não é modo de dizer? Não, de verdade, a Igreja Positivista do Brasil, sim. Porque assim, né, o Comte entrou aqui através do general, lembremos, general Benjamin Constant. O Benjamin Constant foi tradutor e deu, né, difundiu o conhecimento, né, kantiano nas primeiras, né, faculdades aqui, né? E portanto difundiu esse modo de pensar, tanto que a gente recebeu uma maldição. Por quê? O lema foi para a bandeira nacional: ordem e progresso. Que é o lema positivismo. Você tem que botar ordem nas coisas para que elas possam progredir naquela lei da sucessão dos estados no Comte. Primeiro é um estado teocrático, depois é um estado... esqueci agora o segundo, e depois o estado racional, né? Que então são os liberais, evidente, né? Então essa lei dos 3 estados em Comte, essa coisa evolucionista, empirista, né, fez um escândalo, um estrago tremendo, e é isso que vai dar nas ciências humanas em especial. E aí tem um outro veio desse mesmo positivismo que vai dar, por exemplo, na linguística, que vai dar, por exemplo, no transpositivismo do Jean Piaget. Dificilmente a gente pensa um pouco nisso, né? Porque o Piaget é tão legalzinho, não é? Mas assim, ele era muito interessante enquanto biólogo, né? Biologia do Conhecimento é uma obra, assim, fantástica, importantíssima, né? Principalmente pelos esquemas de assimilação e acomodação celulares produzindo conhecimento. Por isso, a gente tem uma memória imunológica. Quer dizer, eu já não tenho mais. Enfim, o meu está confuso, né? Mas uma memória, né, imunológica é o quê?
Quando um vírus, um agente externo, né, entra no corpo, as células reconhecem e combatem. Quando ele volta ou tenta entrar novamente, elas já iniciam a resposta imunológica. Né? A vacina é a utilização desse mesmo mecanismo. Atenuado, faz com que o sistema imunológico reconheça e possa combater aquilo. Isso é memória celular, é assimilação e acomodação a partir do biólogo Piaget, e que abriu frentes, né, interessantíssimas. Mas aí, não contente, já velhinho, meio caduco, resolve fazer entrevista com seus netos. Na Suíça. País neutro, nas duas guerras, né, não aconteceu nada lá, a não ser um pouco de relógio, muito suicídio, né, queijo suíço é bom, né, dizem, chocolate, né, roubados do México, mas enfim, chocolate, né, é azteca, né, não é belga e não é suíço. Ah, vá. Pois é. E aí, fazendo essas entrevistas clínicas com seus netos e tal, vai fazer uma acomodação, né, no seu modo de pensar e vai sugerir estágios de desenvolvimento infantil e que vai virar quase que bíblia no mundo da educação, né? E assim, uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Faleceu há pouco tempo aquela orientanda dele aqui, latina, nossa, como é que chama ela? Emília. A Emília avançou muito mais em termos, né, interessantes na educação e desenvolvimento da escrita, né? Então aquela fase, aí sim a gente pode pensar em fases, né, da garatucha, da hipótese, né? Pré-silábica, silábico, alfabético. isso, silábico, depois formal e tal. Mas ela tem uma base material, né, para fazer isso, e as investigações confirmaram e tal. Ótimo, eu acho que é uma coisa interessante de se pensar no desenvolvimento da escrita, de pensar as hipóteses que a criança levanta para tal. Agora, eu chego para um aluno meu de 60 anos, analfabeto, e aí então eu vou esperar que ele faça gratujas? Ou, ele está num estágio pré-formal, né? Filho formado em medicina, já estourado pela vida, como assim? Né? É ridículo, a teoria não se sustenta, sabe, de modo nenhum. Mas a gente engole isso de maneira muito acrítica, né? Nesse sentido, o Vygotsky Generaliza, né? E generaliza Não olha cada um. aquilo que já é generalizado. Que é o contrário da artesania, né? Que é o fazer em série. Sim, sim. É o E olhar. Ahimsa,